Temporais de granizo atingem cidades do sul e do centro-oeste do estado. Em Lavras, a chuva de pedras começou às 13h30 da tarde dessa terça. Em cerca de 25 minutos, várias ruas da cidade ficaram alagadas. Nossa telespectadora Fernanda Carvalho Borges registrou. Em Campo Belo, o temporal chegou por volta de 9 horas da noite. Estas imagens foram feitas no bairro Vila Matilde e na rodoviária da cidade pelo Nilton Reis de Oliveira. Em Carmópolis de Minas, a chuvarada caiu às 11 horas da noite. Este vídeo foi gravado no centro da cidade, perto da Igreja Matriz, pelo Carlos César Antunes. Olá, boa tarde para você. Esse é o Jornal da Alterosa que está no ar. Eu sou Etel Corrêa e te desejo boas-vindas. O tempo mudou por aqui também na capital, que amanheceu com céu nublado e teve até uma chuvinha leve e arco-íris. Ele foi registrado pela nossa editora-chefe e apresentadora Laura Lima nesta foto. E a chuva chegou a molhar o asfalto das vias em algumas partes da cidade. Esta imagem foi feita pelo nosso produtor Juscelino Ferreira, cedinho, aqui na Avenida Assis Chateaubriand, em frente à TV. Em outros pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, o trânsito ficou complicado com algumas batidas nas estradas. Telespectadores registraram acidentes como este na MG30, a estrada que leva a Nova Lima, de um capotamento de carro. A foto é de Renata Mendes. Na BR-040, uma ambulância tombou na pista sentido Rio de Janeiro, perto do trevo de Ouro Preto. O registro foi de Rodrigo Dairel. Pois é, a capital estava quase 30 dias em estiagem, 29 para ser precisa. E a previsão, gente, é de que o tempo chuvoso continue até o próximo sábado. Já já a gente mostra a previsão do tempo para todo o estado. Uma operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas desarticulou hoje uma quadrilha de estelionatários que atuava em todo o país. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos ao mesmo tempo em Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, as fraudes da organização criminosa geraram prejuízos de 10 milhões de reais a centenas de vítimas. Na maioria, aposentados e pensionistas. Elas eram abordadas por meio do envio de falsas notificações judiciais sobre supostos créditos de previdência complementar. Para a liberação do dinheiro, a quadrilha exigia antecipação de valores a título de impostos e custas processuais. A gente mostrou na semana passada aqui casos como esses no interior. A operação foi chamada de PECOS, como referência à palavra em latim, que significa pecúlio. Os presos podem pegar até 13 anos de prisão pelos crimes de estelionato e organização criminosa e eles chegam a Belo Horizonte daqui a pouquinho. Um ônibus da linha 5550, que liga as estações do MOVE, São José e Pampulha, foi incendiado nessa madrugada na região noroeste da capital. Eu estive lá hoje cedo e registrei a situação. Olha só. Era madrugada quando o coletivo foi incendiado. As chamas se alastraram rapidamente. O ônibus do MOVE faria a primeira viagem do dia, quando o motorista e o cobrador foram abordados por 3 homens encapuzados, que atearam fogo ao veículo. Eles chegaram e pediram para a gente sair do veículo. Aí pediram para a gente sair e colocaram fogo. Complicado, né? Você tá ali para buscar o pão de cada dia, acontece um negócio desse, muito transtorno, né? O fogo destruiu completamente o coletivo, olha só, que virou sucata. As chamas também atingiram a fiação elétrica, a ligação do radar de velocidade e o abrigo onde os passageiros esperam pelo coletivo. Agora, o prejuízo não é apenas da empresa, não. É também dos usuários, que pelo menos hoje contam com um ônibus a menos na linha. Acho um absurdo uma coisa dessa, né? Que a gente precisa, todo mundo é usuário, né? E depois fala que não tem ônibus. Essa comerciante chegou para trabalhar às 5 horas da manhã. 2 horas depois, ainda estava sem luz. Os motoristas, o pessoal, todo mundo tem costume de lanchar a partir de 5 horas, não teve como entrar, né? Segundo a polícia, a motivação do atentado contra o ônibus ainda é desconhecida, mas um boato circula pelo bairro. Pode ser retaliação contra aumentos passagens, igual o comentário é isso. Se foi um absurdo, né? Piora a situação. Nessa manhã, uma de nossas equipes foi a Betim, atrás do caso de uma adolescente que sumiu de casa há 8 dias. A repórter Fernanda Pena gravava com a família quando ela registrou uma surpresa. Veja só. De repente, a jovem apareceu para alívio da família. Foram vários minutos de lágrimas, abraços e sorrisos. Você não tem noção tanto que a mãe te ama. A gente estava terminando de fazer
a reportagem sobre o desaparecimento da Alessa e ela acabou de chegar aqui. Está com a família nesse momento. Alessa, quer falar alguma coisa? O que aconteceu? O que você quer falar para sua mãe nesse momento aí? Só que eu amo ela. Amo ela demais. Alessa Íris de Carvalho e Silva, de 16 anos, tinha saído de casa no último dia 17 de agosto, como se fosse para o colégio, mas não voltou. Maria Helena contou que naquela segunda-feira a filha saiu de casa antes do horário normal e não pegou a van escolar que a levava para a escola. No dia seguinte, a Alessa foi vista no bairro Citrolândia, vizinho aqui à colônia Santa Isabel, na companhia de uma outra jovem que até o momento a família não descobriu quem é. A adolescente, que saiu levando apenas algumas peças de roupas e documentos, confirmou que estava com uma amiga, mas não deu muitos detalhes. Ela me ajudou, ela me encontrou. Na verdade, nem sabia que eu ia encontrar ela. Ela me encontrou. Aí ela me levou para casa dela e cuidou de mim. Ela também falou sobre a carta que deixou para a mãe, pedindo desculpas por ser rebelde e ter falhado como filha, e dizendo ainda que talvez o melhor fosse sumir. Você pretende mudar de alguma forma agora? Talvez ter uma relação mais próxima aí da mãe? Sim, pretendo. No retorno, promessas de uma relação diferente daqui em diante. E um desabafo e um pedido da mãe. Para tu ter filho, entendeu? Ame as suas mães. Não faça esse tipo de coisa não, porque a gente fica com o coração na mão, com medo de ter acontecido pior. E agora? Agora ela tá aí do seu lado, como é que vai ser daqui pra frente? Muito amor, mas muito amor. Os pais ficam com o coração na mão, gente, tem que ter juízo, viu? 2 balseiros foram assassinados em um areal em Cataguases, na Zona da Mata. Eles trabalhavam quando foram abordados por 4 bandidos. A suspeita é de crime de vingança. As vítimas foram pegas de surpresa. Elias, de 43 anos, e o enteado de 20 trabalhavam nessa banca de areia na margem do Rio Pomba quando os bandidos chegaram. O mais novo foi baleado, mas conseguiu fugir e pedir socorro. O padrasto não teve a mesma sorte. Os policiais disseram que ele estava trabalhando nessa draga, debaixo d'água. Teve o tubo de oxigênio cortado e foi morto ao subir a superfície. Aí eu fui nadando, consegui sair deles até chegar na ilha. E eles não pararam de atirar e fui embora pela margem do rio, mergulhando e subindo para tomar ar, mergulhando, subindo para tomar ar. E escutando uma discussão de longe. O corpo ficou desaparecido por mais de 24 horas até ser encontrado pelos bombeiros. A equipe do sargento Vânio acompanhou as buscas. Local de difícil acesso e não tem testemunhas do fato. A suspeita é de que o motivo do crime seja vingança. Possivelmente seria o envolvimento deles em ocorrência anterior de um homicídio que ocorreu na cidade. O jovem confirma a suspeita de vingança. Você chegou a reconhecer eles nesse momento na balsa? Não reconheci. Reconheci 2 deles. Policiais do Distrito Federal estão em Belo Horizonte participando de um treinamento com militares da Rotam. O Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas de Minas repassa experiências aos colegas de farda. O treinamento inclui estratégias para o controle de situações de tumulto, abordagem de suspeitos em emboscadas, técnicas do uso de balas de borracha e de outras armas com efeito menos letal. Além da doutrina do Batalhão Rotam. 16 militares do Distrito Federal vieram a Belo Horizonte para participar da capacitação e trocar experiências. O objetivo é deixar os militares prontos para atuar em motins, rebeliões e outras situações de emergência que exijam a presença dos batalhões de choque. Nós viemos aqui para estagiar e para aprender aqui com a Rotam de Minas Gerais, porque realmente a polícia detém muito know-how, detém muito conhecimento aí na área de patrulhamento tático. A Rotam de Minas tem desenvolvido algumas técnicas, algumas táticas policiais, algumas operações, e isso tem demonstrado para os outros estados como um diferencial, porque são técnicas que ainda não eram utilizadas e passaram a ser utilizadas e desenvolvidas por nós aqui. Agora veja só que notícia bacana. A população de Perdões, no sul do estado, conseguiu fazer reduzir os salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e dos secretários.
A proposta de redução salarial partiu de um grupo de moradores de R$ 6.323 para 2 salários mínimos. Na votação tumultuada, chegaram ao valor de R$ 3.691,72, uma redução de mais de R$ 2.600 no salário de cada vereador. Aprovado juntamente com o promotor. Então, vocês podem questionar no meio também, ele está aberto lá para questionamentos. R$ 3.691. Os novos salários passam a valer no próximo mandato, a partir de janeiro de 2017. Por ano, o salário dos legisladores custa ao município cerca de R$ 1 milhão. Eu acho que nós estamos no auge de uma crise agora em 2015. Até 2017 não sabemos o que vai acontecer e o que a prefeitura vai poder deixar de fazer por não ter essa redução, por não ter essa economia. Nós tentamos conversar com os vereadores na Câmara, mas ela estava fechada. Para os moradores, a redução foi insuficiente. O salário do vereador precisava ser mais do que 1.500 conto por mês, né? Já está muito bem pago, não estava? O vereador não faz nada. 2 salários tá bom, porque eles podem fazer um outro serviço também, que eles não trabalham o dia todo, né? Foi condenado pelo Tribunal de Justiça o terceiro réu, acusado de matar uma comerciante em um latrocínio dentro da Ceasa de Contagem em março de 2010. Veja. Ele e outros 2 acusados já condenados foram identificados por imagens das câmeras de segurança da central de abastecimento. No dia do crime, 2 deles, um de camisa do Corinthians e outro de agasalho preto, entraram a pé na Ceasa. O terceiro chegou de moto com um capacete sobressalente no braço, pouco antes do caminhão em que estava a comerciante de Raposos, Rosângela Vieira, de 38 anos. 2 minutos depois, ela foi morta com um tiro na cabeça. O motorista que estava com ela contou como foi. O rapaz chegou e anunciou que era um assalto. E eu falei que eu ia entregar essa bolsa, né? Óbvio, né? Aí eu abaixei para pegar minha bolsa, ele falou, na sua não. Aí pulou para dentro, na hora que eu abaixei, pulou dentro do caminhão. Falei, a sua não, a dela. Ela não quis entregar, aí meteu o revólver no meu peito e mandou pular fora. Pula fora, não te meto bala. Na hora que eu saí, ela gritando, começou a gritar socorro, socorro. Eu passei para trás, pedi socorro também, gritar socorro, né? Como eu gritei. Aí já escutei o disparo. Logo após o crime, o rapaz de agasalho preto saiu na garupa do motoca, com o rosto escondido pelo capacete reserva, por uma brecha em passagem bloqueada. O outro envolvido saiu a pé, mas os 3 acabaram identificados, indiciados, julgados e condenados. Hudson Balbino da Silva tinha pegado 30 anos em primeira instância, mas recorreu. Agora foi sentenciado pelo Tribunal de Justiça a 27 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Os outros 2 réus que foram condenados em abril são Gemerson Neves Durães e Wagner Rocha Pereira. Eles confessam ter dividido com Hudson R$ 6 mil do roubo e dado 600 para um informante que não foi identificado e nem indiciado durante as investigações do processo. Este, gente, ainda está impune, segundo o Tribunal de Justiça. Tomara que a chuva que chegou leve hoje à Grande BH dê uma aliviada no tempo seco e nas queimadas. Um incêndio atingiu a mata do aeroporto de Confins nessa terça. As chamas se espalharam rapidamente e quase chegaram até os carros de uma locadora de veículos, como mostram estas imagens feitas por um telespectador da TV Alterosa. Foram 3 focos de incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros, com a ajuda do helicóptero Arcanjo, controlaram o fogo. Homens da aeronáutica e da própria concessionária do aeroporto participaram do combate às chamas. A área queimada corresponde a aproximadamente 10 campos de futebol. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O vento contribuiu para ele, teve uma das vias de acesso ali, o fogo conseguiu passar para o outro lado da via devido ao vento. O vento estava contrário, mas agora no final do dia acabou que ele contribuiu. De acordo com a assessoria do aeroporto, a fumaça não atrapalhou nenhum pouso nem decolagem. E há previsão de chuvas para várias regiões do estado e na sexta-feira chega uma nova frente fria do sul do país que deve aumentar o volume de chuva por aqui. Veja como está o tempo hoje em Minas. Quarta-feira de tempo instável, com céu parcialmente nublado e chuva nas regiões Central, Sul e Campo das Vertentes. Nas outras áreas, o dia de céu ensolarado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.
Na capital, a máxima é de 27 graus. Em Montes Claros, os termômetros atingem os 33. 28 graus em Passos. Em Mariana, 27 graus. E em Uberaba, a temperatura chega aos 32 graus. Você vê agora uma imagem ao vivo de Belo Horizonte que, olha, está com o céu bem cheio de névoa nesse momento. A temperatura é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 35%. Milhares de pessoas se mobilizaram pelas redes sociais da internet para tentar ajudar a encontrar um menino de 11 anos que desapareceu da porta de casa no bairro Céu Azul, na região da Pampulha, na terça-feira. A família, gente, passou 6 horas de muito sufoco com a suspeita inicial de sequestro, até que a criança foi localizada pela Polícia Militar em Venda Nova e devolvida aos parentes na noite passada. Veja. Pedro Lucas ficou desaparecido por cerca de 6 horas, as piores da vida dos pais. Eu comecei a lembrar e comecei a fazer uma revisão, meu Deus, e eu falhei, eu fui um mau pai. O que eu fiz? Será que eu não dei o carinho? Será que... O que aconteceu, meu Deus? Porque se ele fugiu, se ele saiu de casa... Ninguém sai de casa à toa. Foram as piores horas da minha vida. Foi uma eternidade. O menino de 11 anos saiu de casa de bicicleta sem ninguém perceber. Ele disse que fugiu porque levou uma bronca da mãe e estava chateado, mas que não pretendia ficar muito tempo fora. Eu saí cortando os aglomerados, cheguei lá no Campo do Lagoa. Segundo os pais, o garoto sofre de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele moveu toda uma situação para que realmente ele, segundo ele, pudesse voltar no dia seguinte. A preocupação dele era que era perigoso voltar para casa naquele dia, segundo ele mesmo, e que eu dormia tranquilamente e que no dia seguinte voltava para casa. A foto do Pedro Lucas rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Policiais militares também divulgaram a imagem em grupos da corporação. Um grande empenho de muita gente para localizar o garoto. Estas fotos mostram quando policiais encontraram o menino. Ele estava em um imóvel abandonado no bairro Lagoa, na região de Venda Nova. Pedro Lucas disse que ficou feliz ao ver os militares. Ao mesmo tempo alegria, mistura de emoção. Carinhoso, ele fez uma promessa aos pais. Nunca mais vou fazer isso. Que bom que ele foi encontrado, né? Atenção, fãs de Michael Jackson. O Teatro Alterosa traz nessa quinta o show de um dos mais perfeitos covers do cantor norte-americano que morreu há 6 anos. Lenny J e banda vão celebrar 57 anos de nascimento do eterno rei do pop, nascido em 29 de agosto de 1958. Na noite dessa terça, eles deram uma canja para os fãs aqui e para o Jornal da Alterosa. O rei do pop imortalizado ao som de um dos maiores sucessos. Desta forma, os fãs da banda foram recebidos para um show particular e bem especial. E assim, tão de pertinho, fica quase impossível segurar a voz. Afinal de contas, todos aqui vivem Michael Jackson. Acordo com o Michael cantando para mim. Tem tudo, disco, DVD, LP, jogo de videogame, tudo. Olha, o Michael Jackson, ele mudou tudo. O que seria da música sem Michael Jackson hoje? Os jovens são integrantes do fã-clube Just Beat It, o mesmo nome da banda mineira, que há um ano se juntou a um dos maiores covers do artista no Brasil. Lenny J não impressiona apenas pela semelhança física, mas também pela voz, praticamente idêntica à do cantor. Em 2008, eu fazendo uma aula de canto, meu professor de canto fez uma observação e falou, seus agudos, sua região de agudo parece com a do Michael, por que você não faz cover, não sei o que, assim, eu já era muito fã, né, eu falei, minha voz parece com a do Michael, você tá brincando comigo, ele falou, não, é verdade, investe nisso. Curioso é que muitos aqui, pela idade, sequer acompanharam o auge da carreira de Michael Jackson. O rei do pop virou uma estrela ainda na infância. Ao lado dos irmãos do grupo Jackson 5, ele já se destacava.
mas foi na carreira solo que o artista revolucionou o mundo da música. Todos os detalhes dessa história, interrompida pela morte de forma precoce em 2009, e estarão no palco do Teatro Alterosa nesta quinta-feira. A época dos Jackson 5 e vamos até a atualidade também, as coisas novas do Michael, né? Vai ser muito legal, vocês não podem perder. Eu sempre tenho um arranjinho, alguma brincadeira, alguma passagemzinha, mas é muito fiel. Por aqui, todos já garantiram o ingresso. Com certeza, não, a primeira da fila. Nossa, ele parece demais, né, gente? Olha, o show é amanhã, às 9 da noite, no Teatro Alterosa. A inteira custa R$ 60,00 e a meia entrada, R$ 30. Um telespectador que havia denunciado um vazamento dentro de uma central de abastecimento da Copasa em Betim semana passada, mandou um vídeo pra gente mostrando que o problema foi resolvido e agradecendo. Confere. Aqui que era um problema, gente, aqui, ó. Graças a Deus, conseguiu, resolveu aqui, não é isso? Resolveu a gambiarra que tava lá, tinha que pôr essa peça, a Copasa fez a parte dela, tá de parabéns na Copasa, tá vendo aqui, ó? Acabou o vazamento de água. Muito obrigado a toda a equipe e a toda a imprensa da Alterosa. Essa sim tem respeito e compromisso com você. Por nada, a gente está aqui para isso mesmo. Tem imagem de flagrante, denúncia, curiosidade? Então manda pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. O número aparece na tela, 8814-1360, o código é o 31. Ou então fale conosco pelo telefone 3237-6085. Vagas de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 4 vagas para auxiliar de linha de produção, com salário de R$ 1.103. Uma vaga para auxiliar de cozinha, com salário de R$ 908,60. Uma vaga para mecânico de automóveis e de caminhões, salário R$ 1.795,95. 5 vagas para pizzaiolo, salário de R$ 1.300. 30 vagas de servente de pedreiro, com salário de R$ 908,60. Outras vagas no site pbh.gov.br. Olha, gente, a Comissão de Estudos da Câmara de Belo Horizonte, que analisa o transporte de passageiros pelo aplicativo Uber, se reuniu nessa manhã na sede da BH Trans. A imprensa não pôde acompanhar a reunião, que durou cerca de 3 horas. Participaram do encontro vereadores da comissão que está acompanhando o caso, o presidente da BH Trans, o sindicato dos taxistas e representantes do Uber, que tiveram que apresentar documentos e esclarecer informações sobre pagamentos de impostos e sobre a fiscalização dos veículos e dos motoristas que prestam serviço para a empresa. Na sexta-feira, uma nova reunião será realizada também aqui na BH Trans e deve definir propostas para o projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal e deve determinar se o Uber na capital será ou não proibido. Fernanda Pena para o Jornal da Alterosa. Os melhores da gastronomia mineira foram premiados na noite dessa terça em BH. Restaurantes e bares participaram da seleção promovida pela revista Encontro, do Grupo Diários Associados. A cerimônia homenageia os estabelecimentos destaque nos últimos 12 meses. E os vencedores são... o Wagner Oliveira conta pra gente. É hora de valorizar aqueles que fazem de tudo para agradar o paladar do mineiro. São os melhores profissionais da gastronomia e restaurantes da cidade, com direito a stand-up e uma palhinha da banda de jazz Rap Fit. Esse evento, na verdade, é um brinde à gastronomia mineira e tem por intuito valorizar as iniciativas dos profissionais da cozinha, dos chefes, garçons, maîtres, sommeliers. Foram mais de 300 mil votos. Internautas e jurados tiveram a difícil missão de escolher os melhores. Uma noite de gala é o Oscar da culinária. A gastronomia mineira está se tornando a mais importante do país, sem a menor dúvida, graças à competência e o desenvolvimento dos principais chefes e restaurantes daqui do estado. O evento tem o apoio do Grupo Diários Associados. Nosso grupo tem acompanhado de perto esse movimento da culinária mineira, que nos últimos anos tem ganhado uma importância muito grande no nosso estado de maneira econômica. E o nosso grupo tem apoiado esse movimento de maneira muito intensa, seja através da TV Alterosa, do Estado de Minas, do Portal A e agora com a revista Encontro, fazendo a 13ª edição do Encontro Gastrô. Nas 3 edições do Encontro Gastrô, esta é a primeira vez que o evento acontece aqui no Palácio das Artes. Além desta novidade, mais 2 categorias estrearam na edição 2015, a carta de cervejas e a escolha do melhor pão de queijo. E olha aí
quem levou o prêmio na categoria que é referência na gastronomia mineira. Muita satisfação, a gente vê que o nosso trabalho é reconhecido, nossa guloseima é gostosa, né? A sessão de dever é cumprido, né? Feito com muito carinho, com muito capricho. Foram 40 categorias escolhidas em vários segmentos. Restaurantes de alta gastronomia, diversão, lanches, guloseimas e outros. Realmente é um reconhecimento muito legal. Muito gratificante, porque a gente vê o trabalho, a gente é reconhecido, é muito bom. Obrigada pela audiência e pela companhia. Você fica agora com Rangel Fauli e o TV Verdade. Mais notícias na nossa segunda edição no final da tarde.